Beleza, José Paes. Para mim, eu já disse, né, Michele? Para mim foi um chapéu, mas foi um chapéu calculado. O São Paulo imaginou que iria levar esse chapéu, porque o São Paulo não tem o mesmo poder financeiro que o Palmeiras hoje. As prioridades se apresentaram, São Paulo focou tudo na renovação do Lucas e aí o Palmeiras aproveitou a brecha, colocou um pouquinho mais de dinheiro, né? E o jogador pula o muro, como diz o Zé Paes. Também foi importantíssimo na reta final da Copa do Brasil, fez gol decisivo contra o Palmeiras no Allianz Parque, jogou partidas com muita força pela esquerda, um jogador driblador que o São Paulo não tinha até a chegada do Lucas. Mas também não é a 8ª maravilha do mundo, então não vejo grandes problemas. Agora o São Paulo perde alguém pela esquerda e ganha o Palmeiras mais uma opção pela ala ou pela lateral ou até mesmo pela ponta. A questão é, o Piquerez vai mesmo embora, ou Não sei, mas o Piquerez já teve proposta no meio do ano e o Palmeiras aguarda a proposta, inclusive do Real Madrid. Sim, então, porque é o seguinte... Inclusive do Real Madrid, me chama a atenção uma contratação dessa. O Caio Paulista é um jogador para ser titular, como ele era no São Paulo. Só que se ele for para o Palmeiras e o Piquerez não for vendido, ele vai ser reserva. Porque o Piquerez, para mim, é o melhor lateral do nosso continente. Lateral esquerdo. Então, assim, eu acho um movimento de carreira do Caio Paulista ir para o Palmeiras, de repente, para ficar no banco. Ele não é um jogador, ao meu entender, para ser banco. Ele seria titular de, olha, os 90% dos clubes aí de Série A, não seria? É porque ele não joga só de lateral. Mas sai, quem que sai? O Abel... Não, o Vanderlan... Se o Piquerez não sair, ele é banco. Tem o Vanderlan, que é o garoto que pode também sair, que pode receber oferta. O Palmeiras também aguarda por propostas. Bem, mas agora, ele já o Caio Paulista pode jogar com o Piquerez, por exemplo. Um pouco mais adiantado. Como fazer o Marcos Rocha e pelo o Maicon. lado esquerdo, exatamente. Então é mais uma opção, porque o Abel Ferreira... Uma opção, se o Dudu estiver fora, por exemplo, como aconteceu, perfeito. ele pode ter essa opção. Ele pode jogar até de ponta direita, porque ele é canhoto e ele bate cruzado. Não, pode até ser interessante. Esquerda. Eu acho que para o Caio Paulista é uma boa no sentido de que está indo para um clube melhor estruturado no momento. No momento, o Palmeiras está ali estruturado, com uma comissão técnica mais longeva e tudo mais. Agora, essa história de chapéu eu acho uma bobeira, assim, não sei... Neste caso, chapéu para mim é o que o Palmeiras fez com o Corinthians no caso do Dudu. O Dudu viajou com a passagem paga pelo Corinthians, sabe? Isso para mim é um chapéu. Foi lá e o Corinthians pensou que ia contratar e não contratou. Agora o Caio Paulista me parece mais uma... Assim, o São Paulo para mim dormiu no ponto, sabe? Como você falou, de repente ficou focado no Lucas, não deu para o Caio Paulista a atenção devida. Não tinha o dinheiro para botar ali na hora. Parece que isso incomodou, inclusive, o jogador e o staff dele, acabou pesando e tudo mais. Chapéu, no chapéu, nesse caso eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se eu considero isso um chapéu e acho até irrelevante nessa situação. Um chapéuzinho. Acho até irrelevante nessa situação. Agora, eu acho uma grande contratação pro lado do Palmeiras. Bom, e o Abel Ferreira? Abel Ferreira está gozando férias em Penafiel, em Portugal, deve retornar, talvez com férias prolongadas. Porque eu gosto de fazer um charminho aqui. Férias prolongadas até quando? Mas não tenho essa informação, mas a informação que eu tenho é que o Abel teria pedido um prolongamento das férias. Mas ninguém talvez, sabe. Inclusive, na saída, talvez, inclusive, na saída dele daqui, antes das férias. Mas ninguém sabe quando ele volta, é isso? Uma assessoria de imprensa. Não, o Palmeiras tem um prazo aí precisa checar com a assessoria. Vocês me pegaram de calça curta. Não sei exatamente o dia que o Palmeiras volta. Talvez o Palmeiras volte agora no final de semana aos trabalhos. Eu posso conseguir essa informação rapidamente aqui. Isso, pergunta se o Abel vem junto com a apresentação dos jogadores no primeiro dia, eu não posso garantir. Porque acredito, não é informação, tá? Não é informação, que ele tenha pedido férias prolongadas, alguns dias a mais, até para voltar zeradinho, relaxado. E se prepare, Abel, porque o Palmeiras pode jogar cerca de 80 partidas no calendário de 2024. É justo. É justo, é justo. Ele pedir férias prolongadas? Ué, férias prolongadas até quando? Tipo assim, final de janeiro? Não sei, prolongado? Caramba. Não, mas você tem que falar quantos dias é de ele férias. Tem uma comissão técnica que manda também junto com ele, né? O time tá redondinho, certinho. Vê com a assessoria quantos dias vou ficar uma semaninha a mais. Gente, existem certos profissionais em certos departamentos, em certas companhias, que tem alguns privilégios. Não, tá certo. Até porque rendem pra caramba, né? Porque devolvem em dobro, inclusive financeiramente. O que a Michele está questionando é a falta de informação. Mas ninguém sabe. Quando o cara se apresenta, fica estranho. Eu vou dizer uma coisa, cara. Ele vai perguntar. Eu vou dizer uma coisa. O Palmeiras, em termos de... eu sou amigo dos meninos lá da comunicação, mas o Palmeiras não é fácil. O Palmeiras, com um negócio de informação...
Oxi. Então, você vai perguntar para eles e a gente vai falar o que a assessoria vai responder. Inclusive, porque os palmeirenses estão perguntando quando é que o Abel volta aqui, porque essa pré-temporada, Olha, como é que vai ser eu entendo que não é o momento de estender férias. Eu concordo com tudo que você falou. Mas não tem outro momento também, eu concordo com o que o Silvestre falou. Eu acho que foi, aqui. que foi até uma contrapartida. Ó, eu tô esgotado, eu não falo que estava esgotado. Falou. Eu acho que foi eu acho também isso é errado, porque a profissão que ele escolheu foi de treinador. Exato. É assim que funciona. Agora né? eu vou falar uma coisa pra vocês, presta atenção. Eu trabalho todo final de semana, também fico estressado de vez em quando. Abel Ferreira, se ele quiser uma profissão que ele pode ficar tempo com a família, que ele pode desfrutar, jogar vôlei com as meninas e levar elas pra escola, é ser técnico da seleção brasileira. Não, é ser técnico no Catar. No Não. Catar seria também. Puxa, Se ele aceita a proposta Pra ganhar uma bala. Pra ganhar uma bala, que era o que quase aconteceu, estava para acontecer e houve mudança de planos no meio do caminho. O cargo tá vago Ele ali teria agora. mais tempo do que se assumisse Com a seleção. certeza, ele teria 2 férias, Muito mais 30 jogos, tempo. 40 por Tudo temporada. bem, mas aí é um time de Ganhando mais encerramento do de que carreira. Isso é especulação. Eu estou especulando, tá? Que ele pode, na conversa que teve com a Leila, tá bom, não vou pro Catar, vou cumprir o meu contrato, mas eu quero um descanso maior. Eu só tenho... Os meninos lá da minha comissão vão tocar as primeiras semanas. Eu só tenho dúvidas porque a pré-temporada só vai ter 2 semanas, ô Silvestre. Esse ano a pré-temporada só tem 2 semanas. Então, o Palmeiras já tá pronto, gente. O Palmeiras se reapresenta segunda-feira. Não Segunda-feira, mas a precisa, gente já não tá tem pronto. informação sobre o técnico. O Silvestre vai atrás dessa informação. Mas em termos de carreira, de dinheiro é o Catar, sem sombra de dúvida. Mas em termos de carreira, ele ser técnico da seleção brasileira, já que não temos mais o Ancelotti aí, é uma possibilidade. Aí ele tem o tempo com a família e tem a seleção brasileira. O Abel não é técnico para a seleção brasileira, pelo menos nesse momento da carreira dele. Será? Pra mim seria fácil. Tem que se provar. Não tem que provar mais nada. Tem, claro que tem. O Abel foi técnico de um clube na vida. Não importa. Abel, não foi técnico de um clube na vida. Vamos botar o Braga e o Paok. Ué, Ele foi mal no Braga. O Carilli, antes de ser o técnico do Corinthians, ele foi técnico, ele foi preparador de goleiros, preparador de defesa. Mas tem técnico. E é exatamente por isso que eu também entendo que ele não é técnico para a seleção. Mas ele tá obrigado, você concordou comigo. Mas ele tá não concordei, ele tá claro 3 anos. Olha, ele não você foi. Concordou comigo. O primeiro time com chance de ganhar título que ele dirigiu, ele ganhou todos os títulos possíveis e não foram todos possíveis. Ele ganhou brasileiro e paulista só. Só brasileiro o Carilli ganhou brasileiro. Não, eu tô falando do Abel, querido. Perdão, o Abel Ferreira. Ele, técnico do Paok, não vai ganhar nada. Técnico no Braga, é um time médio para pequeno de Portugal. Quando ele teve a primeira chance, ainda jovem, como ele é, e assumiu o Palmeiras, ele chegou ganhando quase falou tudo. Há 3 anos. O que ele tem que provar mais para merecer uma seleção brasileira? Porque não é só ganhar, é fazer um excelente trabalho. Merecer uma seleção brasileira? É que o Abel é um cara que mete muito dedo na ferida e fala algumas verdades. Esse não é o problema, porque e ele o Leão vai falar já foi muitas técnico da seleção. verdades do patrão dele, se um dia for a CBF. E eu acho que a CBF não vai gostar muito disso. Até o final do mês deve acontecer a reunião, a eleição para presidente da CBF. A CBF tem um novo presidente, deve-se haver uma definição sobre o técnico da seleção brasileira, que pode sim e muito ser o Abel Ferreira. O que o Abel tem que provar? O que ele precisa fazer mais para merecer ser técnico da seleção brasileira? Eu entendo, apesar da péssima fase da CBF, eu separo muito seleção e CBF. Tem gente que mistura tudo. A CBF vive uma má fase há muitos anos. Inclusive o Brasil foi campeão de Copa do Mundo com a CBF sendo questionada por CPI de lavagem de dinheiro. A CBF é um problema gigantesco. A seleção brasileira, para mim é outra coisa, eu trato de uma maneira diferente, levo muito mais para esse lado do futebol. E a seleção brasileira, para mim, é o ápice, é o topo, não tem nada acima. É o maior prêmio de um profissional, seja ele jogador ou seja ele técnico. Para mim, apesar de ser realmente elogiável o trabalho atual do Abel Ferreira, então, eu entendo que 3 anos de trabalho, 3 é pouco. 3 anos para mim, em um clube e só
Pegou um clube estruturado, bem Eu já penso montado, o com contrário. grana Em e tal. Ele pouco fez tempo, em um 3 anos ótimo só, ele ganhou trabalho quase tudo. nesse clube Ele em 3 ganhou anos. mais do que a maioria dos técnicos eu vou dar um ganhou na exemplo, eu vida vou dar um inteira. exemplo. Na Luxemburgo vida chegou à inteira. seleção brasileira. Inclusive técnico que foi para a seleção Tá bom, brasileira. Silvestre, eu vou dar um exemplo. O Luxemburgo chegou à seleção brasileira. Qual foi o caminho que ele trilhou para chegar à seleção Sim. brasileira? Por quantos clubes? Por quantos perrengues? Mas quantos técnicos o Felipão bons passou e pelo quê para chegar à seleção Mas brasileira? tínhamos O muito Tite material passou pelo humano, quê hein? para chegar à seleção Mas- brasileira?